E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe da Play One Cine TV. E sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio aí do Modelando Homer Simpsons, a qual a gente vai trazer agora a parte de modelar o corpo do Homer Simpsons. Então, se já curtiu a ideia, se inscreve no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de personagens pra gente trazer aqui nos próximos vídeos, pode deixar aí nos comentários também, que a gente traz aqui para modelar do 0 ao 3D. Então bora lá! E pessoal, então vamos continuar aqui a parte do Homer, na parte do corpo dele, né? Quem não viu a primeira aula que a gente modela desde o zero, né, a cabeça do Homer, dá uma checada aí nos nossos vídeos aí, que a gente tá postando bastante conteúdo. E a gente postou por último aí o vídeo de como a gente modela então, né, esse rosto do Homer aí do zero até o 3D. Então a gente vai pegar agora a parte do corpo dele e vamos começar a fazer a camiseta. Primeiro eu vou colocar a tecla 5 e 1, né, para ficar nessa visão aqui. Eu já tenho aquela imagem de fundo, a qual eu consigo aí, eu vou até colocar um pouquinho para cima aqui, para ele ajustar de acordo com o meu 3D. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa e vou ajustar o meu 3D aqui também. Daí show de bola. Nesse objeto aqui, eu vou adicionar mais um objeto dentro dele, que seria a parte da camiseta, né? Como é interessante fazer a camiseta? Tem gente que já faz colado junto com o 3D, né? No caso a gente tem aqui o nosso rosto. O pessoal, eles tendem a começar a fazer a camiseta junto com o 3D, né? No caso eles expandem aqui essa parte e já começa a fazer a camiseta. Eu gosto de fazer separado, acho que tem uma facilidade melhor no processo de modelagem, que facilita muito, né? Tanto depois, se você quiser animar seu personagem, fica muito melhor. Então eu vou adicionar aqui um objeto, eu vou adicionar um cubo, eu vou até tirar esse subdivision, porque como ele está ativado, ele acaba arredondando o cubo. Então eu vou tirar ele aqui. Novamente eu vou ativar aí o clipping, desativar, para eu passar do outro lado aqui. E vou dar um S. Vou diminuir ele bem. E vou colocar aí uma cor igual da camiseta do Homer, que seria branco, né? Vou dar um assim aqui, daí beleza, e vou começar a ajustar ele aqui. Feito isso, eu vou clicar em clipping novamente, só para ele colar aqui junto com o espelhamento dele. Eu vou arrastar essa parte aqui para trás e vou jogar aqui também um pouquinho pro lado. Nisso eu vou dividir a tela aqui mais uma vez para a gente facilitar melhor aí nossa modelagem. Aqui no cantinho é só arrastar bem aqui embaixo. Eu vou apertar 5 e 1 para ter essa visão de frente e vou começar então a modelar de acordo com o meu modo cheat, né, que está aí atrás. Eu vou colocar o wireframe para facilitar e vou também colocar o wireframe aqui nesse ângulo. Nisso eu vou selecionar aí essas duas partes aqui e vou movendo também aqui na parte das costas do Homer e aqui na parte da frente também. Daí beleza, eu vou ajustar agora o pescoço dele. Eu vou começar a fazer algumas divisões aqui, como o Ctrl R, eu clico aqui e vou só tirar essa divisão que foi sem querer. Vou dar um Ctrl R aqui e vou
começar a diminuir aqui nesse eixo. Dou um SY e também dou um SZ. Na verdade dou um RX aí pra ele... Eita, na verdade vou fazer mais fácil aqui pra ele ir ajustando. Vou ajustando essa parte aqui também. E vou colocando ele de acordo com como é a camiseta do Homer aqui. Vou fazer mais uma divisão até aqui também para facilitar aí a área da minha camiseta. Bem, eu vou fazendo então essa parte aqui para completar a gola, né, da polo do Homer Simpsons. E eu vou pegar aqui, vou selecionar essa parte aqui de cima e vou entrar para ela para dentro. Vou dar um ES e vou dar um EZ, a qual ele vai descer. Ele já começa a formar uma gola, né? E vocês percebem que ele ainda ele não tá totalmente igual no modo cheat, né? Isso é muito importante a gente ir acompanhando ele no modo cheat. Então eu vou vir aqui em Solid, vou voltar aqui nessa visão e vou dar um RX aí só para ele tombar e ficar certinho aí nesse ângulo. E eu vou vir aqui também e vou modelar essa parte aqui de dentro aqui e vou ajustar também. E agora só falta aí diminuir um pouquinho, né, porque ela tá muito grande. Então vou dar um Ctrl L, vou dar um SZ e vou dar um RX também para ele ficar aí nessa posição. Beleza, a gente já tá vendo aí quase que a gola do Homer Simpsons, né? Tanto é, se a gente vir aqui, vou dar até mais um smooth para ele ficar nessa visão aí mais suavizada, né, do 3D. E vou ativar aqui o Subdivision. Ele começa a dar uma suavizada, né? A gente vai arrumar isso. A gente vai apertar agora aqui. A gente tira o modo Subdivision e vamos colocar aí a parte da, como se fosse o peito, né, do Homer Simpsons. A gente vai dar um S e vai arrastar um pouquinho pro lado. No caso eu tô acompanhando essa imagem que a gente tá vendo aqui, né, do que é frontal. E agora eu vou endireitar na parte lateral dele, né? No caso ele fica tudo torto, então eu vou dar um RX. Vou subir um pouquinho e vou dar um SY também para ele crescer aí na parte lateral. Aqui em cima eu vou diminuir um pouquinho. Vou arrastar um pouquinho para cima também, para ele ficar igual do modo cheat. E aqui vocês percebem que ele tem tipo a parte do peito, né, dele é um pouquinho para frente. Então vou dar mais uma repartição aqui e vou jogar um pouquinho para frente também. Se a gente acompanhar aqui no modo cheat, ó como é que ele é. Ele é um pouquinho para frente o peito do Homer, né? E aqui eu vou fazer essa parte aqui eu vou dar uma suavizada também. Daí beleza. Agora eu vou fazer a parte da gola mesmo, né? Porque aqui a gente não... parece uma gola rolê. A gente vai dar um Ctrl R aqui em cima para a gente estender a nossa gola. Então eu vou dar um Ctrl
um Alt, perdão. Eu pressiono um Alt. E antes disso, eu vou vir aqui e vou deletar essa parte de dentro. Como ele fez uma adição aqui, ele acaba adicionando aqui dentro do pescoço do Homer. Então eu vou tirar aqui, eu posso até deletar Faces, que eu não vou precisar mexer nessa área. Daí já fica mais certinho. Eu vou vir com o Alt aqui, vou vir na aresta aqui e vou selecionar toda a parte da gola que eu vou criar. E vou apertar um E e vou dar um S. Daí beleza, ele foi um pouquinho para fora e eu vou vir com tudo para baixo. Aqui vocês percebem que ele criou uma gola mesmo, né? É muito interessante, bacana, lembrei aqui, a gente tirar o clipping, porque essa parte da gola, ela tá um pouquinho diferente. Deixa eu pensar aqui. O certo vai ser eu diminuir essa parte, né? Deixa eu ativar o clipe de novo. Diminuir essa parte aqui. E eu vou jogar pra baixo todo essa parte aqui da gola do Homer, né? Que nem no desenho. E é bem pra baixo mesmo, né? A gente percebe que vai até no peito. Essa parte aí essa parte aqui da gola dele, né? Então a gente pode descer bem eles aqui. Vou até dar um SZ aqui. Ele parece estar bem bugado, mas a gente consegue já arrumar isso. E eu vou trazer um pouquinho para frente. E vou jogar aqui também um pouquinho para frente essa parte aqui. Daí beleza. E agora eu posso fazer aquela repartição que eu fiz, né? Eu já tenho aqui em cima a parte da gola. Eu vou selecionar ela novamente. Pressionando o Shift eu consigo selecionar vários polígonos, né? Então eu vou dar um E, S, daí beleza, e vou descer para baixo essa parte. Olha só que interessante, eu vou dar mais um S aqui para ele crescer. E essa parte aqui eu vou jogar um pouquinho para frente. E essa parte aqui um pouquinho mais pro lado. Por que ele tá fazendo esse bug aqui, né? Porque eu tenho mais uma textura embaixo, uma textura não, um objeto em cima dele, né? Então é só eu colocar um pouquinho pra fora que ele não vai dar esse bug. Se eu ativar o Subdivision, ele vai subdividir as minhas faces, só que ele vai acabar fazendo essas dobras aqui meio curvas, né? E eu não quero isso, eu quero que fique igual do desenho, que é uma coisa mais retangular e tal. Eu só vou ajustar aqui a gola do Homer, que como vocês percebem é um pouquinho mais aberta. Então eu vou clicar aqui na lateral e vou jogar um pouquinho aqui pro lado. Vou selecionar também essa parte aqui de cima. Daí fechou, a gente já tá matando aí a parte da gola. Eu vou dar um Ctrl R aqui pro Subdivision não ficar com esse formato retangular. Tanto é que se eu ativar ele agora, ó, ele já não fica mais com aquele efeito, né, de curva, né? Ele fica mais certinho aí no meu personagem. Posso até dar um Ctrl R aqui e ativar mais um bem pertinho aqui da gola para ele ativar também. E aqui eu vou dar um Ctrl R
e ele ativa aqui também para fazer essa divisão. Eu vou só descer mais um pouquinho essa parte da modelagem aqui por dentro da camiseta, porque ela tá pegando uma área aí pegando a área do pescoço, né, do nosso personagem. Então eu vou descer ela e vou pressionar um X para ela ficar bem pequena. E eu posso até deletar. Se eu entrar por dentro aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ele tem uma parede aqui, tipo, ele acaba criando, como eu adicionei antes, ele acaba criando, tipo, esses polígonos aí que a gente não precisa. Eu vou dar um delete aqui. E olha só, o nosso Homer, ele já começa a ganhar forma aí então. Tanto eu vou colocar aqui no modo de material, né, do render, ele já tá ficando aí legal. Então, continuando aqui, pessoal, vamos fazer a parte da camiseta embaixo, né, na parte da barriga do Homer, né. Então eu vou continuar aqui com essa parte de baixo do novo objeto que a gente fez, né, da camiseta. E vou selecionar essa parte aqui de baixo e vou pressionar mais um E aqui. Eu vou dar um SZ, porque o SZ, para ele ficar totalmente reto, né? Antes ele tava assim, meio torto. Eu quero que ele fica aí com o SZ, eu consigo deixar ele totalmente reto. E assim eu vou estender ele um pouco na lateral. E aqui eu vou até selecionar essa parte. Eu vou dar um SZ. E vou para fazer uma divisão aqui entre a barriga e o peito dele, né? E daí eu vou selecionar de novo essa parte aqui da barriga dele aqui. E vou também fazendo aqui a parte do lateral dele, né? Vocês percebem até que ele dá uma inclinada aqui, né? Na parte da frente. Então eu vou fazer isso e vou dar um E, mais um EZ. E eu vou vir aqui aumentar a parte na lateral. E vou também aumentar aqui. Na verdade eu aumentei na lateral e aumento também na frontal. E eu aumento aqui mais um para a gente finalizar. E esse eu diminuo aqui na parte de cima. Com o modo cheat dele, a camiseta, ele tá um pouquinho diferente. A gente percebe aqui que a barriga dele na frente é um pouquinho inclinada, né? Então eu vou dar um RX, aliás, para ele inclinar aí essa parte. Daí beleza, ele já tá começando aí a ganhar forma. E eu vou fazer aí mais um E só pra gente fechar a nossa barriga dele, né? Eu vou dar um E dentro aqui. E agora eu vou também fazer mais um R, Ctrl R aqui, pra eu ficar certinho a barriga dele. E eu vou aumentar o Subdivision só pra gente ver aqui como é que tá ficando. Ele já tá formando aí, praticamente formou a camiseta dele. Ele só precisa agora formar a parte das mangas, né? E olha só que interessante, se eu dar um Ctrl R aqui na parte do peito dele até a barriga, ele consegue dar uma afinada, né, aqui em cima, como se fosse uma divisão mesmo, né, na barriga dele. Então se eu até aproximar aqui essa parte frontal, ele fica até melhor aí no nosso desenho.
E agora pra gente fazer a parte da manga, né? Eu vou fazer o mesmo processo aqui, que é o de colocar mais um objeto, né? Eu vou até fazer de um jeito mais fácil aqui. E vou selecionar essa parte aqui da manga. Vou dar um E e um EX. E vou dar um Ctrl R aqui e vou deletar essa parte aqui. Faces. Eu vou tirar o meu Subdivision. E eu vou vir aqui. Vou dar um F. Daí eu tenho um novo objeto aqui. Eu vou fazer a parte da manga dele. A gente vem com esse novo objeto que a gente fez. E a gente dá um expandir ele com um E. Y. X, perdão. E vou aqui. E vou fazer agora a parte do braço dele. Eu vou posicionar antes, né? Eu vou dar um Ctrl L. E vou deixar mais ou menos na parte aqui da camiseta dele. Eu vou selecionar essa parte frontal. Vou empurrar ela totalmente para frente. E vou selecionar também essa parte aqui de trás e vou também jogar lá para trás. Daí beleza. E eu vou começar aqui a dar a fazer os meus ajustes, né? Então essa parte aqui de baixo a gente percebe que está um pouquinho torta. E essa parte aqui de cima a gente vai ajustar também aqui. Eu vou de acordo com o desenho do meu modo cheat, né? E assim eu venho também na parte da frente e vou ajustando ela aqui nesse ângulo. Mas antes eu vou por partes, né? Muito interessante. E a gente vai subindo primeiro na lateral. Então eu vou dar um E e vou um EZ e vou dar um SY para ele diminuindo no eixo Y. Daí beleza. E eu vou descer também essa parte e vou dar mais um E agora na parte frontal aqui. Então eu vou selecionar essa parte aqui. E vou dar um Z, um SZ, e vou dar mais um E aqui. E vou dar um SZ aqui também. Vou vir aqui, vou dar um SZ também. E agora é só ajustar aqui na parte da manga dele com esses nessa parte aqui. Eu vou vir aqui primeiro e vou selecionar essa parte e vou dar um SY. E eu vou vir aqui também nesse só de seleção de arestas e vou também dar um SY. Se a gente for um pouquinho agora rotacionar a nossa câmera, a gente vê que nossa manga já está quase formada. A gente só vai dar mais um ajustes aqui para ficar totalmente redondo, né? Essa parte aqui do nosso 3D. E a gente já consegue aí finalizar então a parte da manga. Agora só para fechar ela aqui, eu vou selecionar toda ela. E vou dar mais um E. Posso até dar um S para ficar um efeito legal. E eu entro com tudo no braço do Homer. Daí a gente consegue formar aí a nossa camiseta, né, do Homer Simpsons. Olha só que interessante. E eu muito legal também a gente fazer mais uma divisão aqui
Pra ele ficar totalmente reto, né, nessa parte aqui de cima. Olha só que louco, a gente consegue aí então finalizar essa parte aí da camiseta do Homer Simpson. Ficou um pouco estranho porque ainda não tem o braço dele, né, mas a gente vai fazer isso agora. Então, como é que a gente vai fazer a parte do braço? Para facilitar, eu vou vir aqui e vou fazer até o mesmo esquema que a gente fez para fazer a manga. Eu vou criar um novo objeto porque assim eu consigo ter uma facilidade melhor aí. Vou até arrastar um pouquinho para cá e vou com Alt selecionar a parede dele e vou deletar. Ele fica meio circular aqui, né, por causa do Subdivision, mas eu vou tirar ele aqui e vou dar selecionar essas áreas aqui e voltar com um F. Daí beleza. Essa parte aqui que eu criei, eu vou voltar no meu material, que é o amarelo, e vou diminuir um pouquinho ele na parte aqui do meu eixo Y. Vou dar um R, vou dar um SX, daí beleza, e vou dar um RZ, vou dar um Ctrl L aqui para selecionar total ele, e vou vir aqui e vou fazer agora a parte do braço, né? Vocês conseguem perceber que eu entrei aqui dentro do braço do Homer, né? Por que eu só deixei poucos polígonos, né? Porque o meu Subdivision já vai fazer todo o trabalho de deixar ele suavizado. Então eu vou aqui aumentar ele um pouquinho de acordo com o meu modo cheat aqui, né? Eu vou deixar no mesmo tamanho do braço do Homer. E vou vir aqui também nessa área e vou dar um R, Y, para ele ficar certinho aqui também. E vou dar um EZ. Então, pessoal, eu vou esticando aqui o meu braço de acordo com o meu modo cheat também. Então, vou selecionar essa parte aqui de baixo e vou vir aqui e vou ajustar ele aqui. Vou dar um S para diminuir. E aqui eu vou aumentar aqui também. Vou dar um R Y nessa parte. E vou dar um SY. Vou dar um SX aqui. Daí fechou. Eu vou aumentando ele aí para baixo então. Eu vou jogando aqui, fazendo a parte do punho. Às vezes é meio difícil, né? Porque eu nem sempre o modo cheat ele tá totalmente de acordo com o nosso 3D, né? No caso aqui, ó, a gente tem que fazer aí umas adaptações, né? Então vou vir aqui, vou jogar um pouquinho pra cá e a manga dele, ó, ele tá atravessando aqui, né? Então como é que a gente faz para consertar essa área, né? Eu vou só entrar aqui dentro no nosso 3D e vou dar uma diminuída aqui também, e eu vou diminuir essa parte aqui, pegando esse ponto, conectando esses três. Vou jogar um pouquinho pra cá. E eu vou também ajustar essa parte aqui. Daí beleza. Só pra gente ver como é que tá ficando, a gente ativa o modo cheat.
E nossa, ficou totalmente esquisito. Mas a gente vai arrumar isso daí. A gente vai dar mais um E aqui. E vai jogar um pouquinho pra cima. Daí beleza. E aqui embaixo a gente vai adicionar ainda. Então a gente vai dar um Ctrl R para ele crescer no nosso, nessa parte aqui, deixar o braço um pouquinho mais grosso, né? A gente vai deixar ele aqui. Eu vou dar um SX para ele crescer na lateral aqui. Daí beleza. O braço dele tá quase se formando. E a gente vai fazer também aí. Como ele tá um pouquinho fino aqui, né? O braço do Homer ele é bem... Ele é totalmente, né, na real, bastante redondo, né? Não tem nenhuma... Os traços dele, ele precisa ter essa parte mais arredondada. Então vou acrescentar aqui também. E eu vou dar só um wireframe aqui, só para selecionar essa parte. Eu vou jogar um pouquinho para cá também. Fazendo isso, eu vou voltar aqui no meu modo render. Eu vou dar um Ctrl L aqui então. E eu começo a encaixar. Beleza, então a gente vai fazer agora a parte das mãos do nosso personagem, né? Então a gente vai vir aqui. E eu vou voltar aqui no meu modo cheat. Eu vou acrescentar mais um aqui. Eu vou diminuir meu subdivision só para ter uma facilidade melhor. Aqui interessante que a mão dele, como ela tá virada, então nesse ângulo no ângulo Y a gente não vai conseguir, ele vai ficar um pouquinho mais fino, né? E a gente vai acrescentar aqui mais um. Daí beleza. Como a mão do Homer ela tem 3 dedos, a gente vai ter que fazer umas adaptações aqui. Então como é que a gente faz para ter os 3 dedos do Homer aí? Então eu vou dar um Ctrl R aqui, vou dividir essa área, eu vou dividir essa aqui também, e eu vou tentar aí fazer uma adaptação, né, para a mão dele ficar totalmente, os dedinhos dele, né, bem pequenininho na real, né, a altura dos dedos, né. Então são 5 dedos. A mão dele é um pouquinho, a parte do polegar ficaria mais ou menos aqui, né? E a parte do dedo indicador aqui, o do meio aqui e o mindinho aqui, né? Então a gente vai fazer o que? Vamos tentar jogar aqui esses dois mais um pouquinho pro meio. E eu vou arrastar aqui. Agora é super improvisação, né? A gente vem aqui nessa parte. Eu vou diminuir também. Mais ou menos assim. Eu vou dar um E para baixo. Como se fosse o polegar. No começo a gente faz meio zoado mesmo, não se preocupem que a gente, depois o subdivision ele já começa a arredondar. A mão é um pouquinho mais complexa mesmo, é bem difícil a gente fazer uma mão perfeita de início. Então é uma coisa que envolve bastante paciência. Então a gente vai selecionar aqui e vai pressionar um E. Eu vou fazer aí a parte do dedo dele, do indicador. Vou dar um S. E eu vou começar
a ajustar essa parte aqui. Olha só que legal. E eu vou olha só, se a gente for ver aqui, o tamanho do dedo dele já tá quase igual o do modo cheat, que é o que a gente quer. Então a mão dele tá um pouquinho esquisita agora, mas a gente já vai adaptando aqui. E eu vou fazer aqui a parte do outro dedo dele, que seria o do meio. E a gente também vai fazer o mesmo esquema aí de adaptação. Então a gente vai vir aqui, vai fazer como se fosse mais ou menos um círculo, né? A gente deixa o centro um pouquinho maior e a parte das laterais, né, um pouquinho menor aí, formando até mais ou menos um hexágono, né? Eu vou dar mais um E aqui. Eu faço desse jeito. E eu vou fazer mais um, que é o dedinho. Que seria esses três aqui. O dedinho vai ficar muito grande. Então a gente vai arrastar esse daqui pra cima. Eu vou colocar no modo de material pra gente enxergar melhor, né? Como se fosse tivesse acendido a luz, né? Porque no modo de renderização tava um pouco escuro. Apesar que eu poderia ter colocado aí a parte da câmera, né? A parte da luz, aliás, pra me ajudar, mas eu posso fazer isso aqui, que me facilita também. Daí beleza, eu vou agora só finalizar essa parte do dedinho dele. E vou colocar um pouquinho pro lado esse daí. Como se o dedo do meio dele fosse um pouquinho maior. Vou ativar o Subdivision. Ele já tá ficando com a mão dele, tá bem cartunesco, né? O que a gente quer, né? Parecendo bastante com o do Homer. A gente só vai diminuir essa parte aqui do dedinho dele, que ficou muito gigante, né? Ficou muito grande. Aqui na parte lateral, e a gente vai colocar um pouquinho para frente. Olha só que interessante, já tá tomando forma aí. A gente vai descer também o dedinho dele aqui. Aumentar um pouquinho nessa parte aqui. Eu vou dar um Ctrl R e vou fazer com que o dedo dele fique um pouquinho mais retangular, né? Vou dar um Ctrl R aqui. E vou dar um Ctrl R aqui também nessa parte. E vou só ajustar aqui também. Aqui essa parte do dedo ficou muito gigante. A gente vai ajustar também aqui. Vou dar um Ctrl R. E a gente vai
colocando aí mais ou menos de acordo. Então é uma parte, pessoal, que a gente exige um pouco mais de paciência, né? A gente não consegue fazer rápido. É uma coisa, tipo, agora aqui já fiz uma cagada já. Então, do dedo dele, então eu tenho que ter essa visão. Eu vou rotacionando, vou vendo aqui de acordo com o ângulo, vou vendo qual lado que fica melhor. Então exige um pouco mais de paciência mesmo, e é normal isso daí. A gente vai pegando a prática com o tempo. Então fica aí os dedos do Homer aí pra gente fazer no nosso modo cheat, né? Agora a gente vai fazer a parte das calças, né, do Homer, né? Como é que a gente pode fazer aí a parte da calça de um modo rápido, né? Modo fácil, né? A gente vai fazer no mesmo estilo das camisetas. Aqui, se a gente tirar o Subdivision, a gente tem aqui essa parte aqui de baixo. E a gente não precisa criar um novo material, acho até mais fácil a gente já vir com um E aqui e só diminuir um pouquinho, né? E a gente já vem aqui, só aumentar aqui na parte lateral, e a gente vem aqui e aumenta para baixo. Muito importante a gente acompanhar o modo cheat aqui. O que a gente faz? A gente vai diminuindo de acordo com o nosso desenho aqui, então. Então eu vou dar um SX. E olha só. E agora a parte das pernas, né, do Homer, né? Eu vou dar uma divisão aqui. Vou dar um S e vou tentar fazer uma divisão aqui na parte das pernas dele aqui. Porque ele dá uma entrada, né, para baixo, né? Então é muito importante a gente vir aqui, fazer essa divisãozinha. A gente arrasta um pouco para baixo, né, também. E a gente agora pressiona o E. Só que dessa vez a gente tira o clipping e faz um E totalmente separado, que era a minha ideia. Boa. Daí aqui a gente não precisa mais ter a perna colada, né? Caso a gente queira movimentar o nosso personagem, a gente tem aí a nossa perna já dividida. Eu vou só ativar um novo material aqui das pernas, né? Vou colocar um azul clarinho, meio cinza aqui, parecer um jeans. Vou dar um assing e eu vou vir aqui selecionar toda essa área e vou dar um assing também para ele ficar com... É que ele não está ativado uma iluminação aqui embaixo, então eu vou arrastar essa iluminação. Aí a gente já consegue ver a cor da calça do Homer. Então a gente agora vai ter que fazer o que? A gente vai ajustar aí a parte das pernas. Então a gente primeiramente vai vir nessa face aqui e vai dar um SY e a gente vai dar um R X Y. E muito importante a gente ativar de novo o clipping do mirror. Assim a gente consegue fazer com que a perna dele mantenha separada, só que o corpo dele, né, em cima não fique totalmente separado. Isso é importante.
E a gente vai fazer agora a parte frontal. Eu vou dar um RY também. Então vamos puxando aqui, pessoal, e vamos ajustando essa parte aí, vamos finalizando toda a parte da calça do Homer Simpsons, né? Eu vou puxar aqui bem para baixo. E agora eu vou fazer aqui, colocar um pouquinho mais separado. Eu vou pressionar E, vou dar um S, vou dar um E para baixo de novo e vou dar mais um E aqui e vou dar um S para dentro, que ele vai ajustar essa parte aqui. Selecionando, eu vou dar mais um E e um S para ele ter a calça do Homer aí, então. Daí só tirando aqui, eu volto pro meu modo normal. Eu vou só ajustar essa parte aqui, é um pouquinho mais lateral, um pouquinho maior na parte lateral aqui, né? Então eu consigo ajustar também. Eu deixei um pouquinho mais separado do que o modo cheat, porque se a gente for animar, é importante a perna dele tá separada uma da outra, né? Então aqui com o modo cheat, olha só que interessante. O nosso Homer, vou até tirar aqui atrás o background, e eu consigo ver aí como é que tá ficando meu Homer Simpsons. Olha só que legal. Só falta agora a parte do sapato, né? Eu só vou ajustar aqui, dar um Ctrl R e vou aumentar aqui mais um, só para ele ficar num formato aí de calça, né? E agora eu vou fazer um sapato pro Homer Simpsons, né? Eu vou aqui pegar também essa parte aqui debaixo das calças, vou aproveitar e vou fazer o sapato do Homer. Então fica assim finalizado a parte da calça, né, do Homer Simpsons. E agora a parte do jeans, né, da textura, a gente vai fazer no próximo vídeo. Então já se inscreve no nosso canal pra gente não perder, que a gente tá trazendo aí a parte de texturização. E a gente faz aí também a parte de movimentação, até dá pra fazer, vai ficar bem bacana aí o do Homer. O sapato dele, ele fica um pouquinho pra fora, né? É um pé que do desenho, né? Ele fica um pouquinho, a gente vendo nessa câmera frontal, ele abre um pouquinho, né? A gente vai fazer aqui, vamos pensar. Eu vou trazer ele um pouquinho, vou deixar ele na altura que tá aqui essa parte aqui certinha do pé dele. E na verdade eu tenho que ajustar ele aqui também, nesse tamanho. E eu vou dar aqui, vou selecionar a sola dele e vou arrastar para trás. Aqui vocês percebem que tem uma área que o sapato do Homer, ele sobe um pouquinho, né? Então vou selecionar essa área e eu preciso jogá-la um pouquinho para cima, né? Eu vou dar um Ctrl R e vou dividir ele. Aliás, para ele não fazer uma divisão até lá em cima na cabeça dele, na camiseta, aliás, eu vou dar um Ctrl R aqui e vou deletar essa parte aqui, só para fazer a parte do sapato aqui diferente. Eu vou vir aqui, vou ajustar para ficar reto essa área aqui. Vou dar mais um Ctrl R. E vou dar um Ctrl R. Deixa eu tirar esse modo
Warframe, só para vocês entenderem. Eu vou vir aqui e eu vou também ajustar ele para ficar retinho. Daí beleza, essa área aqui eu vou jogar um pouquinho para trás. A gente pode dar um SY, que ele vai deixar bem reto, tipo assim. E eu vou colocar essa área, subir ele aqui para fazer essa parte do sapato. E aqui eu vou puxar um pouquinho para frente essa parte do sapato aqui do Homer. Vou jogar até aqui, vou pressionar um E para frente, eu vou dar um S, Z, e eu vou jogar mais ou menos para cá, só para a gente acompanhar aqui. É importante a gente colocar do jeito que fica o modo cheat, né? A gente vai dar um Ctrl R e a gente vai colocar aqui e a gente vai ajustar o sapato aí do Homer. Olhando assim, ele fica um pouquinho torto. A gente vai dando uns ajustes aqui na lateral. E a textura aqui, vocês podem ver que ele tá uma textura totalmente diferente do desenho. A gente vai ajustar alguns pontos que ele tá errado aqui, né? E aí eu acho legal a gente também fazer um corte aqui, vamos ver se fica legal, do sapato dele. Nossa, aqui embaixo ele fica completamente torto, né? Porque a gente se baseou em 2 modos cheat, né? Então vamos endireitar. Parece que o pé dele tá bem quebrado, mas vamos encaixar aí, tentar fazer aqui. Vou selecionar essa parte aqui de cima, toda essa área que tá torta. Eu vou dar um RZ e vou colocar aqui. Eu vou voltar pro modo Solid. E aqui eu vou... Deixa eu tentar entender. Eu vou ligar essas duas áreas aqui, que como ele tá um buraco aqui, eu vou dar um F. E assim fica o sapato do Homer. Eu vou fechar ele aqui no modo Smooth. Vou ativar o Subdivision, vamos ver como é que fica. Aqui ele não ficou tão bem colocado, né? A gente vai dar um Ctrl R aqui e vai descer totalmente para baixo. Olha só que interessante. Então a gente volta aqui pro modo de render. O sapato dele tá com outra cor. A gente vai tirar aí a cor do... colocar uma cor mais cinza. Então vou dar um Ctrl L, eu seleciono todo ele. Eu vou dar um Async. E olha aí, finalizado aí o nosso Homer Simpsons 3D. Olha que bacana. Então, pessoal, finalizado aí a nossa parte do corpo do Homer Simpsons, né? Vocês podem ver
que a gente finalizou aí certinho a parte da camiseta dele, a parte do sapato. O mais difícil é a gente adaptar, né, o ângulo dele com o... fazer a proporção, né, a anatomia do Homer Simpson, né, porque é um desenho animado, então às vezes não é uma anatomia realista, mas por outro lado ele é mais fácil porque não exige tantos detalhes, né. Então fica aí a parte de modelagem do nosso Homer Simpson, e no próximo vídeo a gente vai trazer aí a parte de texturização desse personagem. Então fiquem ligados aí, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, e se vocês estão vendo pelas redes sociais, sigam a gente também, que a gente tá trazendo muito conteúdo legal. Então qualquer dúvida, qualquer sugestão de personagens pra gente trazer aqui também, deixem aí nos comentários, que a gente vai trazer aqui e modelar do 0 ao 3D. Então pessoal, por hoje é isso e até mais.